Bom dia, vlog! Bem-vindos ao meu canal, todo mundo que tá chegando. Eu sou a Tiff, morei 18 meses no Havaí. E aqui eu estarei tirando dúvidas de como é morar lá, como é que faz pra chegar lá. O Vini deixou uma pergunta que eu vou abrir aqui, vou pescar. Ele falou: o que você recomenda para morar no Havaí? É melhor alugar uma casa, apartamento ou outro tipo de moradia? Qual é a média de preço por mês? Quanto mais barato, melhor para mim. Se tiver dicas de lugares mais em conta, também agradeço. Precisa ter alguma documentação ou algum outro requisito? Essa pergunta foi grande, tem várias perguntas dentro da mesma pergunta, mas vamos lá. Vini, primeiro você tem que saber qual o seu objetivo no Hawaii, certo? Você vai lá para estudar, passear ou trabalhar. Eu fui em um programa de intercâmbio chamado Work and Travel. Na época, tinha uma agência chamada Travelmate, não sei se ainda existe, se eles ainda trabalham com esse tipo de programa. Mas eu fiz a entrevista com a agência, eles avaliam se o seu inglês realmente é bom. Na época eu tinha um inglês intermediário. Aprendi inglês sozinha, posso até falar em outro vídeo sobre isso também. E aí a agência avalia se o seu inglês é suficiente para você trabalhar e morar lá. E posteriormente você faz a entrevista com o seu empregador. O empregador, você escolhe basicamente o estado que você quer morar e a empresa que você quer trabalhar. Então lá tem várias positions, né? Vários cargos que você escolhe. Ah, eu quero ser caixa, eu quero ser salva-vidas. E aí você vai fazer entrevista com a empresa e a empresa vai avaliar se você realmente está apto para trabalhar nessa posição, se você tem um perfil ou a determinada experiência para trabalhar com isso. E vai avaliar também o seu inglês, né? O seu nível de entendimento, até porque lá você vai acabar se virando sozinho em muitas coisas. Então, em termos de housing, como você perguntou também, existem várias opções. Você pode morar em casa de família, ou você pode dividir apartamento com outros intercambistas, ou você pode alugar sua própria casa, que foi o que eu acabei fazendo pela maior parte do tempo. Quando eu fui pra lá, eu fui já com o housing certo e com a empresa certa, que foi a North Shore Tacos, mas acabei tendo problemas com o meu empregador. A minha manager, ela decidiu encerrar o meu programa em um determinado momento e eu tive que basicamente procurar outro trabalho e outra casa, porque a casa era interligada com o meu trabalho. E como o meu visto era de trabalho, eu não poderia ficar sem trabalhar, porque isso não seria legal, literalmente, né? Não seria possível perante a lei. Então eu tive que buscar um empregador que assinasse os meus documentos. E eu fiz isso. Tanto que foi essa a razão, um dos motivos de eu ter saído, o principal motivo de eu ter saído do North Shore e ter ido pra Town. E aí lá no Natal eu consegui outro empregador que assinou o meu contrato e eu fiquei lá legalmente até finalizar meu contrato. Então essa é uma grande possibilidade de você ir pra lá, pro Hawaii. Tem também o visto de estudante, que é o F1, e você pode procurar escolas, curso de inglês ou faculdades e fazer o curso. Tem a EF também, intercâmbio, que eu sei que tem vários é, países, Costa Rica, Malta, que também provavelmente deve ter Hawaii. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso antes de fazer esse vídeo. Eu só vi o comentário e falei, vamos responder para tirar essa dúvida. Em relação a custos de moradia, eu pagava, na primeira casa, eu dividia quarto com mais 3 pessoas. E eu pagava, acho que US$ 600. Depois eu vou pesquisar direito e fazer um vídeo mais trabalhado sobre isso. Mas a média era US$ 690, se eu não me engano. Ou era US$ 600. Mas isso era uma casa no North Shore e era um quarto dividido com outras pessoas. Que inclusive eu tive problemas também durante um tempo. Mas tudo bem, acontece. Superei. E depois eu morei em Waikiki, paguei por um quarto US$ 850 de aluguel. Eu tinha o meu quarto individual e eu dividia a casa com um árabe, mas ele era um pouco abublé das ideias também, acabei arranjando outra casa para morar. E essa última casa foi onde eu passei a maior parte do meu tempo, que foi na South King Street.
E aí eu assinei o contrato de US$ 750 de aluguel mensal, sem contar as utilities. Utilities é luz, né? Basicamente luz, porque eu acho que lá não tinha gás. O banheiro era compartilhado, tinha um banheiro feminino e um banheiro masculino, mas todo mundo acabava usando o banheiro feminino e ficava bem sujo a maior parte do tempo, inclusive. A cozinha também era compartilhada e não tinha fogão, só tinha uma placa aquecedora lá, então eu acabava comendo nos restaurantes. Eu trabalhava em restaurante, food truck, então isso também era um ponto positivo. Eu fui muito esperta nessa parte e acabei economizando de comida justamente por trabalhar em restaurante, né? Deixa eu ver aqui outra parte que você perguntou em relação a qual a média de preço por mês, né? Não. Tá, no North Shore eu morava em casa e em Waikiki eu morava em apartamento. Então depende muito em qual área da cidade você quer morar, qual área da ilha, no caso, porque cada parte, como eu falei no vídeo anterior, tem uma característica própria. Então no North Shore você vai achar muitas casas e provavelmente você vai ter que compartilhar o seu quarto com alguém, porque o custo de vida lá é muito alto. Já Natal tem muitos apartamentos e tem muitos dormitórios. Essa última casa que eu morei, que eu fiquei a maior parte do meu tempo, era como se fosse um dormitório de universidade, só que não era dormitório de universidade, que fique bem claro, tinham pessoas bem loucas lá. Inclusive a minha vizinha esquizofrênica, que chamou a polícia pra mim uma vez. E o meu outro vizinho, um coreano, que pegou um taco de beisebol e quebrou a porta do meu outro vizinho. Enfim, coisas desse tipo. Mas era barato de se viver. E a South King Street, ela é relativamente perto de Waikiki. Então, se você trabalhar em Waikiki, dá pra você ir a pé ou você pegar o bus. O ônibus lá na Town passa, tipo, com uma frequência muito maior. Você também consegue ver no aplicativo os horários do ônibus. Então, eu acabava me planejando, tipo, eu falava, tem ônibus agora 8h17. Então, daqui a 5 minutos eu desço, né? Era um prédio, eu morava no quarto andar. Eu desço e vou pro ponto lá esperar meu ônibus. Então, eu não ficava muito tempo na rua também esperando. Em relação à documentação, isso é muito pessoal, porque vai depender justamente do seu objetivo lá, né? Então, eu fui com o visto J1, concluí o meu intercâmbio e posteriormente acabei alterando o meu visto, né? Mas em relação a trabalho, tem muitos trabalhos lá, tipo, muito trabalho mesmo, não é difícil conseguir. Em relação a housing, gente, eu falo tudo misturado, né? Tem alguns lugares que cobram referências de outros lugares. Tanto que eu não consegui me mudar. Depois eu queria sair dessa casa onde tinha pessoas malucas. E eu acabei não conseguindo justamente pelo valor. Tipo, se você for pegar um estúdio lá sozinho, acaba, tipo, sendo muito caro. Tipo, tinha de US$ 1.400 de aluguel, US$ 1.600 de aluguel. Então, isso subia muito meu custo de vida. E não era o que eu tava buscando no momento, né? Fora que você tem que comprovar várias coisas. Você tem que comprovar renda, você tem que comprovar o trabalho. E as pessoas são muito preconceituosas também com o brasileiro. Então, eu fiz algumas visitas a outros lugares e em alguns lugares eu fui um pouco, não vou dizer desprezada, mas não fui muito bem tratada assim. Tipo, as pessoas questionaram várias coisas. Tipo, ai, como você tá aqui? Achava que você tava ilegal e que você não tinha documento. A pessoa olhava pra você e já julgava, sendo que ela nem sabia da sua história. Então, acontece muito isso, tanto de japoneses, coreanos, quanto de havaianos também. Mas assim, é relativamente fácil se você se planejar, né? Eu passei 18 meses me planejando para ir para lá. Tanto que eu parcelei a agência em 18 vezes e eu embarquei, né? Você precisa pagar o programa todo antes de embarcar. Então, realmente eu fiquei o mesmo período que eu me planejei lá no Havaí. Eu fiquei 18 meses no Havaí. Mas assim, não é esse bicho de sete cabeças. Você consegue se virar. E você tem que ser cara de pau. Você tem que se jogar. Você tem que olhar no Facebook. Antes de conseguir essa casa com esse árabe, eu fiz várias videochamadas com ele e conversei muito com ele e acabou dando certo por um período e foi o que me salvou também, porque para você sair do North Shore, o John me ajudou, meu amigo John, na época que ele tinha uma caminhonete, ele colocou tipo todas as minhas coisas na caminhonete dele, me levou até a cidade que é
sei lá, 1, 2 horas de carro, sabe? Então eu recebi muita ajuda mesmo. A ilha, ela acaba se movimentando a favor de pessoas de bom coração. Não é da boca pra fora, isso realmente acontece. Então, você tem que escolher, né? Qual o lugar da ilha que você vai morar e qual o tipo de trabalho que você quer. O Waikiki tem muito trabalho, tem gelateria, tem waffle, tem o último trabalho que eu fiz foi Waffle and Berry. Meu Deus, Tiffany não sabe falar mais. Era uma casa de café da manhã. Ele fazia waffles com sorvete. E era muito legal, o pessoal lá era muito bom. E esse foi o trabalho que eu recebi mais dinheiro. Era US$ 18 a hora e com gorjeta. Então eu recebia tipo US$ 100 de gorjeta por dia. Ele era muito generoso mesmo. Muito legal, Cal. Nunca vou esquecer dele. Ele era meu cliente, tá? No Overlord Chicken. E ele me conheceu, ele gostou de mim, a gente trocava uma ideia lá no restaurante. Depois eu vou falar sobre os tipos de trabalhos que eu tive lá. Mas ele era meu cliente, ele gostou muito do meu atendimento. Depois a gente se encontrou também quando eu trabalhei no Irie Jerk. Aí ele virou meu cliente de novo em outro lugar. E aí um certo dia ele falou: "Vem trabalhar pra mim" e tal, não sei o quê. No início eu super desconfiei, suspeitei, falei: "Quem é esse cara aí me oferecendo trabalho do nada, nem me conhece e tal". E aí depois eu realmente vi que ele era uma pessoa boa e tava realmente querendo ajudar, não queria tirar nenhuma vantagem de mim, né? A gente acaba ficando com meio com medo por ser mulher, morar sozinha e tudo mais. Mas acabou dando tudo certo. Então, assim, tudo vai depender do que você realmente quer, né? E do seu planejamento. Eu espero que eu tenha sanado essas dúvidas até o presente momento, até eu ter tempo de realmente fazer um vídeo mais trabalhado. Porque agora eu tenho que trabalhar, tô bem atrasada por sinal. E é isso, galera. Deixa comentários, deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante. E eu espero realmente ter ajudado de alguma forma nessa dúvida do Vini aí. Tchau!